Olá, amados e amadas de Deus, amigos e a todos que ouvem a esta mensagem que vem das palavras de Deus. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós aqui estamos reunidos na presença do Senhor, na presença de Deus, glorificando o nome dele por mais essa oportunidade, por mais esse momento de vida, de fé, na presença dele, reunidos aqui, ainda que seja, ó amados de Deus, amados do Senhor Jesus, ainda que sejam 2 ou 3, nós aqui estamos concordando que haja salvação, que haja luz, que haja vida eterna, que haja fé no nosso coração para herdarmos a vida eterna, que estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus, que estejamos preparados para alcançarmos o descanso das nossas almas, que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu em sua palavra. E nós estamos reunidos por meio da palavra de Deus, porque ela é poderosa para nos reunir quando nós damos os nossos ouvidos para ela. Quando nós ouvimos as palavras de Deus, nós estamos já reunidos e estamos recebendo as suas promessas, suas bênçãos espirituais, porque a vida que o Senhor Jesus nos veio dar, nós podemos encontrá-la na palavra de Deus. Ó amados de Deus, cremos nessa, estamos nessa fé, cremos nessas palavras, pois nós temos firmado a nossa fé no que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 18, versículo 19 e versículo 20. Ele disse: em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então 2 ou 3 de nós que estivermos aqui reunidos a prestar atenção nesta mensagem, nesta palavra, nestas palavras que vêm das palavras de Deus, nós cremos que recebemos de Deus a sua graça, recebemos a luz, a direção, recebemos a fé para continuarmos na esperança da vida com abundância, que é a vida eterna, a vida que não acaba jamais, a vida para sempre. Nós encontraremos essa vida, nós encontraremos nestas palavras o descanso para nossas almas, que o Senhor Jesus nos chamou a encontrar também aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, né? O Senhor Jesus diz que achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Ele diz: e achareis descanso para vossas almas. E assim, amados de Deus, nas palavras de Deus, no Senhor Jesus Cristo, nós podemos encontrar a vida com abundância, que é a vida eternamente, a vida que não se acaba jamais, pois a vida nesse mundo é passageira e ela está próximo ao fim. Não somente próximo ao fim a nossa vida, porque nós sabemos que nós não duraremos para sempre aqui, mas nós sabemos também que o Senhor Jesus, ele falou que ele voltaria a salvar do mundo, dos últimos tempos, que haverá destruição sobre esse mundo, sobre essa terra. O Senhor Jesus retornaria e resgataria as suas ovelhas em meio a uma tribulação que esse mundo passaria. E esse mundo está próximo à sua tribulação. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas os sinais têm aparecido. Têm aparecido sinais que o Senhor Jesus nos falou. Ó amados do Senhor Jesus, nós devemos nos entregar a Ele. Nós devemos esperar o descanso para nossas almas, chegando até o Senhor Jesus Cristo, chegando até a Deus.
chegando até a Deus por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus é que nós, ó amados do Senhor, podemos chegar até Ele, pois Ele nos disse em Evangelho de João, capítulo 17, a partir do capítulo 17, o Senhor Jesus disse em oração, versículo 20, capítulo 17, versículo 20. O Senhor Jesus Cristo, em oração ao Pai nosso que está nos céus, Ele falou para o Pai: Pai, eu não rogo somente por estes, que só por esse que estava ali no momento com ele, mas também rogo por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, por isso que também ele diz em João 8:47, ele disse para os fariseus, para aqueles que recusavam ouvir as palavras de salvação, porque eles até conheciam, os fariseus naquela época, os fariseus eles conheciam até mesmo a palavra de Deus, a lei de Moisés, mas eles discutiam com Jesus, porque Jesus falava com eles palavras de vida eterna, palavras de coisas eternas, coisas celestiais, coisas espirituais, mas eles não ouviam a estas palavras. Eles afirmavam que conheciam a Deus, mas não conheciam a Deus e não eram de Deus. Nesta ocasião, disse o Senhor Jesus: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, amados do Senhor, nós que somos de Deus, por isso que nós reunimos aqui e damos atenção a essas palavras, essas mensagens, porque o Senhor Jesus nos garante: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aí ele diz: mas por isso não dais ouvidos. Por isso não dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, devemos dar ouvidos às palavras de Deus, do Senhor Jesus. Pois essas palavras, é por meio delas, ele nos afirma aqui em João, capítulo 17, versículo 20, é por meio das palavras de Deus é que nós podemos chegar até crer em Jesus, porque a palavra vem aos nossos ouvidos e nós assim recebemos a fé. Essa fé, a fé que nós temos, ela vem das palavras de Deus. Por isso, amados, nós firmamos nesta palavra, nas palavras de Deus, em todas elas. E o Senhor Jesus garante que Ele está no meio de nós, ainda que nós estivemos só em 2 ou 3. Ele não exigiu milhares de pessoas. Ele não exigiu que houvesse milhares, centenas, dezenas, mas simplesmente 2 ou 3 que se reunissem em nome dEle e concordassem a respeito de qualquer coisa que pedíssemos, concordássemos em oração, em um pedido, Ele faria por nós, Lógico que qualquer coisa, mas coisas que agradem a Deus, que sejam de acordo com a vontade de Deus, Porque se for contra a vontade dele, Ele não dará coisas más para nós, amados do Senhor. Isso o apóstolo João ensinou a nós, que nós devemos confiar, em primeira epístola de João, capítulo 5, no versículo 14, também diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que nós o pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feitos. Então, quando nós pedimos, e aqui nós pedimos a Deus e concordamos que o Senhor vem nos ensinar o caminho verdadeiro da salvação.
da vida eterna, o caminho do descanso das nossas almas, que é o Senhor Jesus. E por meio de ouvir as palavras dele, nós concordamos. Nós ligamos isso aqui, agora na terra. Ainda, amados de Deus e amadas, que mesmo aqueles que não nos conhecem, porque o interessante aqui não é conhecer, não é o conhecimento de quem fala, é conhecimento da palavra de Deus, do caminho da vida eterna, que vem das palavras de Deus, pois nem mesmo o Senhor, até mesmo o Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós só cremos nele. É lógico que nós temos o céu para nós ver que há um Criador, nós temos o sol, a lua, as estrelas, né? Nós temos as obras maravilhosas e grandiosas feitas por nosso Deus, mas para ouvir a voz dele, nós não podemos ver ele nem ouvir a voz dele, mas nós podemos, por meio da palavra de Deus, nós podemos chegar até ele, porque é o que o Senhor Jesus diz aqui em Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, que aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra de Deus, né? Então, por meio da palavra de Deus, nós podemos aumentar nossa fé, crer em Deus e ver que Deus existe e chegar em Deus e obedecê-lo através da sua palavra, pois o Senhor Jesus diz: ninguém jamais viu a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Também o Senhor Jesus Cristo diz, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Deus, nós só podemos vê-lo se nós crermos no Senhor Jesus e nas suas palavras, porque o Senhor Jesus nos revela a fé em Deus, nos revela a fé na vida eterna. A esperança vem por ouvir as palavras de Deus, porque se nós não acompanharmos as palavras de Deus, nós aqui citamos todos esses versículos para reforçar a nossa fé nas palavras de Deus, pois muitos dizem que poucos negam que Deus existe, né? Poucos negam, porque diz Deus que criou o céu e Deus que criou a terra, mas as palavras de Deus é que nós devemos crer em Deus, mas também em suas palavras, pois as palavras de Deus que estão na Bíblia, elas é que nos dá o caminho a seguir, a direção. A voz de Deus vem até nós por meio das palavras dele, que é o Senhor Jesus, é o que o Senhor Jesus afirma, né? Aqueles que vierem crer em mim por meio de suas palavras. Então, amados do Senhor, nos dias finais, nos final dos tempos, que nosso mundo, nossa terra está chegando, no dia que o Senhor virá e resgatará o seu povo, no dia que nós estamos, a cada dia que passa, sabemos que é chegada ao fim da nossa vida nessa terra, porque nós não viveremos para sempre aqui, teremos o nosso fim, mas o Senhor Jesus oferece a salvação através de ouvir as palavras do Senhor, através de ouvir as palavras que estão na Bíblia, ouvi-las e praticá-las. Mas a fé vem pelo ouvir as palavras. E a partir do momento que nós estamos ouvindo as palavras de Deus, uma mensagem, e acompanhando e tirando o nosso tempo para as palavras de Deus, nós já estamos iniciando a prática da palavra de Deus por meio de ouvi-las, porque é pelo ouvir que vai vir a fé em nosso coração e que nós iremos gravá-la. Ela estará sendo gravada na nossa mente, no nosso coração, e nos dará o apoio, a fé, a direção, e assim nós estamos ouvindo a voz de Deus para preparar, tá? Estamos preparados para o último dia, ainda que seja o último dia das nossas vidas nessa terra, porque esse último dia está acontecendo para milhares de pessoas nesse exato momento.
está acontecendo e acontecerá o nosso dia. Pela graça do Pai, nós podemos agora estar ouvindo estas palavras, temos a oportunidade de estar ouvindo a esta mensagem que vem da palavra dele. Mas há muitos que nesse momento irão partir, já estão de partida desse mundo, chegaram o fim para eles, mas para nós o Pai ainda não decidiu o nosso fim, mas ele nos deu a oportunidade de nós esperarmos nele e acharmos o descanso para nossas almas. Além de que o mundo caminha para o fim e os últimos dias têm sido difíceis, têm sido de trevas, de enganos, e nós, amados de Deus, não podemos ficar nessa escuridão esperando a melhoria desse mundo, esperando as coisas desse mundo. Se nós ficarmos preocupados com as coisas desse mundo, muitos de nós temos que examinar o que nós estamos esperando nesse mundo. Esperando acabar as crises, as pragas, acabar as guerras, acabar, as coisas que têm acontecido nesse mundo, ou nós estamos esperando a vida eterna? Lógico que nós temos que lutar para sobreviver nesse mundo, mas se nós não estivermos esperando, se nós não tiver em nossos corações a esperança, a verdadeira esperança, que é a esperança do Senhor Jesus, a esperança da vida eterna, a esperança que vem do céu, se nós não tivermos diariamente focado e trabalhando para isso, na prática da palavra de Deus, nós somos infelizes e nós podemos sofrer a surpresa de repentinamente sermos tirados dessa terra através da nossa morte e nós perdermos o descanso da nossa alma. E também o Senhor Jesus profetizou a vinda dele, amados do Senhor? É disso que nós estamos preocupados, não, nós estamos tratando aqui nessa mensagem, da vinda do Senhor Jesus e da nossa ida desse mundo, da nossa saída dessa terra. Porque se nós estivermos esperando acabar as crises, acabar os problemas dessa terra, nós estamos enganados, porque haverá cada dia, pelas profecias do Senhor Jesus, teremos dias difíceis, teremos dias piores até mesmo, mas temos que ter bom ânimo, porque nós temos a esperança do dia do Senhor, do dia da nossa salvação, da nossa redenção, no dia que o Senhor Jesus, o pastor do Senhor Jesus, pastor das nossas almas, nossas vidas, no dia em que Ele chamará pelo nosso nome e nós, aqueles que forem ovelhas dele, que acompanharem, ouvirem a voz dele, aqueles que são de Deus, que ouvem as palavras de Deus, ouvirão a voz do Filho de Deus nos ares e serão arrebatados. Ó amados de Deus, amados do Senhor Jesus, esta é a palavra, essa é a nossa esperança, deve ser a nossa esperança. Nós devemos prestar atenção nessas palavras, pois nós vamos ver o que o Senhor Jesus diz para os final dos tempos, para o que haverá de acontecer nesse mundo. Em Mateus capítulo 24, ele trata desses assuntos do final do mundo, final dos tempos, da vinda dele, da vinda do Senhor Jesus neste mundo, Então, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem as construções do templo. Então os discípulos aproximaram do Senhor Jesus para mostrar ao Senhor Jesus as construções do templo, Admirado com as grandezas do templo, daquele grande templo da igreja, das pedras, das colunas. Então eles mostravam ao Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus, em Mateus 24:2, ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, até mesmo as igrejas que nós vemos bonitas hoje, esses grandes templos, os grandes prédios, as grandes belezas que nossos olhos físicos podem ver nessa terra, elas serão destruídas, derribadas na vinda do Senhor Jesus. Então, nós devemos estar admirando não só as belezas físicas, né? Não as coisas visíveis. Nós devemos estar ligados nas coisas espirituais, nas coisas eternas. Porque todas elas que nós aqui vemos e até que nós trabalhamos para conquistá-las, elas aqui ficarão na nossa ida, ou seja, pela nossa morte, né, a morte do nosso corpo, ou seja, pela vinda do Senhor Jesus. Serão todas, ficarão por aí, e muitos ficarão, muitas dessas construções, dessas belezas do mundo serão devastadas, destruídas, pois os discípulos admiravam do templo, da beleza do templo, da grandeza, mas o Senhor Jesus orientou a eles que, veja, vocês estão vendo tudo isso, mas em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, amados do Senhor, isso é uma prova que nós não devemos, né, se apegar a coisas visíveis, a coisas materiais nesse mundo, nem sequer mesmo a construção da igreja, do concreto, né, admirando ao concreto, porque os pilares das grandes igrejas, as grandes fachadas, nós não devemos estar emocionados com isso, porque nós devemos estar ligados na vida eterna, nas coisas, na vinda do Senhor Jesus. Nós devemos estar ligados, esperando, né? Não ficarmos preocupados em esperar o que vai acontecer, né, no mundo, como que vamos sair dessa situação, porque nós somos ovelhas do Senhor Jesus e devemos escutar a voz dele. Aí, continuando, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da sua vinda e da consumação dos séculos, né, do fim dos tempos, né? Então, eles, depois que Jesus disse para eles aquela frase, aquela palavra que não ficaria pedra sobre o templo, as grandes construções dos templos, das igrejas, dos prédios, eles chamaram Jesus em particular e pediu para ele explicar, para dizer a eles quando sucederia essas coisas, né? E que sinal haveria da vinda do Senhor Jesus e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então Jesus logo já disse para eles: cuidado, não deixe ninguém vos enganar. Não deixe ninguém vos enganar, porque muitos poderão vir em nome dele enganando. Então ele disse em Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Então, nos últimos tempos, nos últimos dias, virão muitos no nome do Senhor Jesus, dizendo que é o Cristo, e enganarão a muitos. Então, observando que o Senhor Jesus diz aqui muitos virão em meu nome. Quer dizer, quando o Senhor Jesus diz muitos, quando sai da boca do Senhor Jesus, da boca de Deus, dizendo que é muito, é porque é muito. Deus, quando acha muito alguma coisa, é porque ela é muita, né? Então, muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quer dizer, muitos serão enganados nos últimos dias, porque haverá muitos falsos cristos gritando que eles são a Jesus, que eles são Jesus, né? Enganarão a muitos. Mas, amados do Senhor, muitos que serão enganados é aqueles que não estão ouvindo a voz dele, né? Porque se nós formos lá em Mateus, em João capítulo 10, nós saberemos aqueles que não serão enganados.
é aqueles que acompanham o pastor verdadeiro, é aqueles que acompanham o Senhor Jesus e ouvem a voz dele, através das palavras dele, né? Então, continuando aqui, para nós não sair do foco do Mateus 24, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então, nós já ouvimos, na verdade, nos tempos de hoje que nós vivemos, na nossa época, nós já ouvimos falar que já houve guerras e muitas guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Então, essas coisas que nós vemos acontecer, que já aconteceram no mundo, que hoje está acontecendo, é necessário acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, é importante para nós, amados de Deus, aqui, saber que não é o fim ainda. Ainda não é o fim, é o princípio, é o começo, é os sinais do fim, do que tudo que nós vemos acontecer aqui hoje, nos dias de hoje, é o começo do fim, é sinais do fim, mas ainda não é o fim. Mas mesmo não sendo o fim, ó amados do Senhor Jesus, nós temos que estar preparados para o fim, como se fosse o fim para nós, né? Nós temos que sempre estar preparados para como se fosse o último dia, como o Senhor Jesus nos orienta em todas as suas palavras. Continuando, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, amados, já isso aqui já houve, já ainda há e existe nesse momento fomes, terremotos e vários lugares. Isso já existe no mundo, já houve e está havendo nesses tempos nossos aqui, né? Então, porém tudo isso é o princípio das dores, né? O começo das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, né? Já houve muitos que morreram por causa da palavra de Deus, né? Então, isso é coisas que acontecem e já aconteceram, já aconteceu, né? Se sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, por causa do nome de Jesus, seremos odiados, e muitos já foram odiados e já foram até mortos, né? Isso acontece nos dias de hoje. Existe pessoas que odeiam por causa, né, do mal que age nelas, odeiam as pessoas por causa do nome do Senhor Jesus. Então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, né, trair e odiar uns aos outros. No caso dos escândalos, tem muitos escândalos na nossa época. Escândalo entre os famosos, escândalo entre os que dizem servir ao Senhor Jesus, entre os que dizem ser cristão, né? Existe muito escândalo e muita traição nos dias de hoje também, amados, né? Isso é sinal, essa profecia está nesse tempo, e já houve escândalos nos passados e há escândalos demais nos dias de hoje. E há traição e ódio entre os irmãos, existe ódio entre os crentes. Ó amados do Senhor, essa profecia do Senhor Jesus, ela é para os dias de hoje, mas já houve ódio entre os cristãos, e há hoje até entre os cristãos, ódio, né? Muitos hão de trair e odiar uns aos outros. Então, a gente vê a traição no meio das igrejas, né, dos templos, né? Existem traições, traidores no meio da fé, e existem traidores, no mundo já é cheio de traições, né? Os que estão fora da palavra, nisso já sabemos que existe, mas também nos tempos de hoje existe, né, muito escândalo no meio das igrejas, da palavra de Deus, né? Muita traição, muito ódio entre os irmãos. Isso é verdade, isso é o que está acontecendo no nosso tempo de hoje, porque os crentes não se unem, não se dividem entre eles, se escandalizam, né? Chamando a atenção do mundo com notícias. Há muitos escândalos aí nos noticiários, nas internet, nas TVs, no mundo, nas igrejas. Há muitos escândalos e há traição também, e há ódio, né? Então, Mateus 24, capítulo 24, versículo 10,
nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E é o que nós vemos no tempo de nós hoje. Nós vemos isso, é possível comprovar isso pelos noticiários, pelas coisas que a gente vê. Então, amados de Deus, nós estamos nessa caminhada. Nós estamos nessa palavra. Os tempos nossos de hoje tem muita coisa que está batendo, mas ainda não é o fim, o Senhor Jesus diz. E aí ele continua, versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, falso profeta nos tempos de hoje é o que não falta, né? E enganarão a muitos. E ele, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo diz, o pastor Jesus, pastor verdadeiro das nossas almas, diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas, né? E enganarão a muitos. O Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos tempos levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quer dizer, quando o Senhor Jesus diz aqui muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Possibilidade de muitos serem enganados é grande, porque são muitos falsos profetas. Por isso, enganarão a muitos, porque eles são muitos. O Senhor Jesus diz muitos, quer dizer que é grande a quantidade dos falsos profetas nos dias de hoje e nos últimos tempos. Aí ele continua: e por se multiplicar a iniquidade, né, o amor se esfriará de quase todos. Então, de quase todos. E que o Senhor Jesus, amados, tenha misericórdia de nós, para nós não se enquadrar nesses todos aqui, né? Nesses todos, porque o amor é por multiplicar a iniquidade, que é, né, o problema é termos conhecimento desta palavra e continuar a prática da iniquidade, de desobedecê-la, né? Muitos crentes que conhecem a palavra e desobedecem ela diariamente, né? Então a iniquidade aumenta, a injustiça, né? Então o amor se esfriará de quase todos. Então, nos últimos tempos, na vinda do Senhor, os sinais é esse, que o amor, né, de quase todos se esfriará, vai acabar o amor, vai estar pouco amor, né? O pouco amor ao próximo, pouco amor à família, pouco amor a Deus, à palavra de Deus. Mas por causa de quê? Cremos que é por causa do amor às coisas visíveis, às coisas belas aos olhos nesse mundo de hoje. Então o amor de muitos se esfriarão, porque trocam o amor ao próximo, o amor a Deus, pelas coisas visíveis, pelas coisas terrenas, passageiras, pela vida com abundância desse mundo. Então trocamos, né? Por isso o amor de muitos se esfriará, de quase todos, melhor aqui. Aqui ele já fala que é de quase todos. Chegará um tempo, amados de Deus, que quase todos, o amor de quase todos se esfriará. Vai cessar o amor de quase todos. Lá, e ele diz aqui, tratando-se de falsos profetas, levantar-se-ão muitos falsos profetas, né? E enganarão a muitos. Então o Senhor Jesus fala em grandes quantidades, né, de falsos profetas, e por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, né? Então vai acabar o amor quase vai acabar nessa terra, nesse mundo. Nesses últimos tempos vai acontecer essas coisas, e elas já estão acontecendo. Se nós observarmos segundo a luz da palavra de Deus, nós vamos ver que há muitos falsos profetas enganando a muitos, e que o amor de quase todos já está se esfriando. A gente observa que o apego às coisas que o olho vê é muito maior do que o amor ao próximo, do que a justiça, do que o amor a Deus em primeiro lugar, do que o amor à família, o amor à justiça, as coisas honestas, né? As coisas certas. O amor a essas coisas tem se esfriado, né? Os homens,
Por isso o Senhor diz que os homens têm transformado a glória dele em vexame, né? Os que dizem ser de Deus têm transformado a glória a Deus em vexame, Paulo disse, né? Em coisas vergonhosas. Nós não vamos sair dessa parte, porque aqui trata-se do fim dos tempos e dos sinais do fim dos tempos. Aí continuando, aquele, porém, que preservar até perseverar, né? Até o fim, esse será salvo. Então, nos últimos tempos não é todos nós que seremos salvos. É aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nem todos seremos salvos, amados do Senhor Jesus. Nem todas as pessoas do mundo serão salvos no último dia. Serão salvos, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é todos que serão salvos. É aquele que perseverar, aquele que não deixar ser enganado pelos muitos falsos profetas, aquele que não deixar a iniquidade se multiplicar e deixar o amor esfriar, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí o Senhor Jesus diz aqui, né? E será pregado, Mateus 24:14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Após o evangelho do reino ser pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amados de Deus, o fim vai vir quando o evangelho, nós não sabemos o dia, nem quando e nem que grau de pregação desse evangelho já está sobre o mundo todo, porque o evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então todas as nações poderão conhecer esse evangelho que nós aqui estamos lendo em Mateus capítulo 24, versículo 14, nós estamos lendo até aqui sobre o fim, sobre o princípio das dores e sobre o começo do fim, os sinais que o fim chegará ao fim do mundo, o fim, né, desses séculos, o fim dos séculos, onde o Senhor Jesus retornará e salvará aqueles que for dele. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, disse o Senhor Jesus. Aquele que passar por todas essas situações, vendo os sinais, as guerras, a traição, a iniquidade, os falsos profetas, né, o amor se esfriar e ele perseverar até o fim, aquele será salvo, disse o Senhor Jesus. Nem todos seremos salvos, mas aquele que perseverar até o fim, que passar por todos os sinais que haverão de acontecer nos últimos tempos, então o Senhor Jesus disse que aquele será salvo, né? E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, né? Então o fim vai vir, né? E esse evangelho será pregado a todo o mundo e todas as nações não poderão dizer que não ouviram falar desse evangelho. Amados de Deus, muitos de nós podemos pensar que esse evangelho já foi pregado a todo mundo e a todas as nações, por causa dos meios de comunicação, por causa de serem rápidos, como nós aqui estamos divulgando por esse meio, e por esse meio ele pode chegar ao mundo todo, né? E por outros também que estão anunciando esse evangelho, anunciando as palavras de Deus, por meio da internet, da TV, é pregada a palavra de Deus. E a Bíblia está em quase todas as casas, quase todas as nações têm acesso à Bíblia Sagrada. Então, o Senhor Jesus diz que quando esse evangelho for pregado a todas as nações, por todo o mundo, então virá o fim. Ele não diz a data, nem o dia, nem o ano, nem o mês, nem a hora, mas virá o fim, né? Então, amados, muitos têm anunciado, tem pessoas
que colocam até data, né, onde o Senhor Jesus virá, falsos profetas que falam de desacordo com a palavra, porque o Senhor Jesus, terminando aqui os sinais que haveriam de acontecer, e o último sinal é esse, o último sinal para a vinda do Senhor Jesus. Aqui ele não dá a data, nem o ano, nem o mês, nem a hora, mas ele diz que o último sinal para a vinda dele será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, amados de Deus, após o evangelho ser pregado. Mas nós aqui acreditamos que o Senhor Jesus está falando do evangelho da salvação, do evangelho, né, pregado não pelos falsos profetas, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, né? Então, cremos que o evangelho pregado pelos falsos profetas não é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho da misericórdia, o evangelho da justiça, do amor ao próximo, o evangelho da vida eterna, das coisas espirituais, das coisas celestiais, pois o evangelho da vida eterna, da vida com abundância no céu, não é a vida, né, de abundância de coisas que os olhos veem, né? Porque o evangelho de hoje está cheio dessas coisas, né, de promessas, de coisas terrenas. Mas o evangelho do Senhor Jesus trata-se da salvação. A finalidade que o Senhor Jesus veio aqui e foi sacrificado, crucificado por nós, é para a salvação, é o evangelho do reino de Deus, não é o evangelho do reino dessa terra, que muitos têm anunciado pelos falsos profetas. Mas cremos que o fim virá, e o Senhor Jesus, a única data que ele diz, o único final para vir o dia do Senhor, ele diz aqui em Mateus 24, versículo 14, está parado, é a profecia do Senhor Jesus, está parada, podemos assim até dizer, até Mateus capítulo 24, versículo 14, aonde o fim será depois que o evangelho do reino ser pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações. Mas nós não sabemos até quanto esse evangelho foi pregado já às nações. Então nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que nós temos que estar prontos para o fim das nossas vidas, porque a nossa vida ela tem fim. Então temos que estar sempre preparados para a vinda do Senhor Jesus ou para a nossa morte, para o dia da nossa morte, para que a nossa alma entre no descanso que o Senhor Jesus disse que nós acharíamos descanso para nossas almas nele. Então nós somos almas viventes, né? Como Deus criou o homem e deu a alma vivente ao homem, criou o homem do barro, e nesse barro colocou a alma vivente, que é o nosso espírito. Então é a nossa alma, é o espírito que Deus pôs em nós. Então haverá o dia da nossa morte e nossa alma achará o descanso no Senhor Jesus. Tem que achar já nessa terra, já achar o rumo para a nossa alma, para a nossa vida, servindo ao Senhor Jesus. Ó amados de Deus, porque nós devemos estar esperando o Senhor Jesus todos os dias. Ao acordar, já temos que estar esperando Jesus. Ao dormir, temos que dormir esperando o Senhor Jesus. Ao decorrer do dia, temos que estar esperando o Senhor Jesus. Nós não vamos ficar malucos com isso não, amados. Muitos podem pensar que a pessoa está ficando maluca, né? Mas não, é loucura, realmente é loucura para quem vive nessa fé, nessa esperança. Mas nós não temos que viver conforme o mundo, esperando as coisas desse mundo, amados. Vamos esperar as coisas celestiais, as coisas eternas, as promessas do Senhor Jesus cumprir em nossas vidas. E vamos estar prontos,
esperando a vinda do Senhor Jesus, esperando o descanso das nossas almas, entrar em descanso as nossas almas, estarmos prontos, ouvindo a voz do Senhor Jesus, do pastor das nossas almas, ouvindo porque no dia da confusão que virá sobre esse mundo, Ele chamará pelo nosso nome e nós ouviremos a sua voz, se nós formos a ovelha dele. Amados do Senhor, podemos ler isso lá em João capítulo 10 inteiro. O Senhor Jesus fala que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o segue, mas de modo nenhum seguirá ao estranho, ao falso profeta, porque nos últimos dias virão muitos em nome dele, e no dia da confusão, na aparecer Jesus, haverá falsos Cristo antes que ele apareça, gritando, e aqueles que não estiverem ouvindo a voz do verdadeiro serão enganados e seguirão ao falso Cristo. Então, amado do Senhor, estejamos preparados, trabalhando para a vida espiritual. Amados de Deus, também o Senhor Jesus nos dá o exemplo como será a sua vinda. Em Mateus 24, Evangelho de Mateus 24, 37, nós vamos pular para chegar até aqui, porque para não ficar muito longo a essa mensagem, amados de Deus, mas podemos ler todas as palavras de Deus. Mas nós sabemos que que a profecia está até aqui, em Mateus 24, 14, a vinda do Senhor Jesus não tem data, mas é qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. E a prova, né, o último sinal para que aconteça a vinda dele está em Mateus capítulo 24, versículo 14, que é onde será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em Mateus 24, 14, nós sabemos que a única sinal final para a vinda do Senhor Jesus será no cumprimento da pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho da salvação eterna, da vida eterna. Então, amados, o Senhor Jesus nos dá um exemplo aqui como nós devemos estar preparados. Em Mateus, continuando, 24, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Será a vinda do Filho do Homem, como será a vinda dele, né? Ele virá, o fim chegará e ele virá, quando for pregado todo o evangelho, né? Mas como será a vinda dele? Né? Como nos dias de Noé, Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores, né, da vinda do dilúvio, nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e então perceberam, não perceberam, na verdade, eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem, do Senhor Jesus, será como nos dias de Noé, né? O Senhor Jesus nos dá esse exemplo, nos dá esse alerta para nós, que tudo vai estar normal. Os que esperam do mundo estarão esperando as coisas do mundo, estarão esperando resolver os assuntos do mundo, as brigas políticas, as crises financeiras, estarão esperando melhorar as suas vidas material, estarão esperando os seus negócios voltarem a lucrar. O governo estará esperando que aumente a sua arrecadação, que volte ao normal a arrecadação de impostos. O governo estará esperando melhorar as crises, nas brigas políticas, e muitos estarão no meio disso, esperando isso. Muitos estarão comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, né? Então,
estarão vivendo normal, mas nós, amados, que somos de Deus, devemos estar ouvindo as palavras de Deus, pois o Senhor Jesus disse que não só de pão viverá o homem. Amados de Deus, aqui em Mateus 4:4, o tentador veio até Jesus, dizendo para ele transformar pedras em pães, diante da situação, da crise que Jesus estava passando. Mas Jesus respondeu a ele: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, amados de Deus, nós aqui que estamos esperando o Senhor Jesus, nós não podemos viver das coisas desse mundo, preocupado com arrecadação, com crescimento, com prosperidade, mas não, nós temos que estar todos os dias esperando o fim, à espera do fim, porque aqueles que estiverem à espera e ouvirão a voz do Senhor Jesus e serão arrebatados por ele. Aqueles que forem ovelhas do Senhor Jesus e ouvem a voz dele todos os dias, então estarão preparados para irem com ele, para serem salvos, que perseverarem a todas essas situações. Nós devemos perseverar, vencer a iniquidade, os falsos profetas, vencer as coisas, esses sinais que ele disse aqui em Mateus 24. Nós temos que vencer tudo, porque ele diz: aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que passar por essa situação aqui que tem, né, as guerras, as pestes, os rumores, as notícias, os falsos profetas, a iniquidade, o amor se esfriando, aquele que vencer tudo isso, até o fim será salvo. Amado de Deus, e o exemplo é Noé, como era em Noé. Ele diz em Mateus 24:37 até o 39 aqui, até o versículo, o capítulo inteiro explica como será a vinda. Vai pegar todos de surpresa, como na época de Noé, amado do Senhor. Por isso nós dizemos aqui que o Senhor Jesus, por isso que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 19, versículo 20, que aonde houver 2 ou 3 no nome dele, ele está no meio deles. Não onde estiver a multidão. Ele diz, por quê? Porque na época de Noé, ele nos dá esse exemplo que havia milhares de pessoas, mas somente Noé com a sua família é que ficava construindo a arca, trabalhando diariamente, todos os dias, não era um dia só, era todos os dias, até que ele terminou, aí ele fechou a arca, então veio o fim. E aqueles, o Senhor Jesus ainda lembra que, portanto, assim como nos dias anteriores, o dilúvio, antes de acontecer o dilúvio, comiam normalmente, bebiam normalmente, casavam-se normalmente e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Então, quando o Senhor Jesus vier a resgatar os seus, aqueles que não ouvem a voz de Deus, que não são do Senhor, a ovelha dele, eles não vão perceber, senão quando veio o dilúvio, Então vão perceber só quando vier as trevas, quando vier o fogo do céu, quando vier o castigo e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqueles que não ouvem a palavra de Deus nos dias de hoje, não adianta no último dia, porque só vão perceber quando acontecer. Então nós devemos prevenir isso, estar preparado para a vinda do Senhor Jesus, estar preparando a nossa alma para entrar no descanso eterno, para ouvirmos a voz dele e sermos ressuscitados no último dia. E tantos que tiverem mortos, os que tiverem vivos, ouvirão a voz dele. Então nós devemos passar a ser ovelhas do Senhor Jesus e escutar a sua voz. Vamos ler esta palavra também em João capítulo 10, que nós que somos ovelha dele, temos que ouvir a voz dele todos os dias, porque Noé todos os dias trabalhava na construção da arca, porque o Senhor Jesus dá esse exemplo que vai acontecer a vinda dele como aconteceu nos dias de Noé. Noé trabalhava, o resto do mundo preocupava com outras coisas, comer, beber, casar, dar em casamento, esperar prosperidade, essas coisas, arrecadação, governo, se metendo em coisas que não
levam a nada. Então, amados do Senhor Jesus, vamos permanecer nessa fé, como nos dias de Noé. Vamos estar trabalhando, amados, esperando esse dia vir até nós, esperando o último dia, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus, esperando o último dia também da nossa vida nessa terra, que nós não sabemos qual é ele, mas nós já temos que estar preparados para o último dia em que nós podemos partir desse mundo, e no último dia aonde o Senhor Jesus vai dar fim a todas as injustiças, iniquidades, enganos e todas as fraudes que ocorrem nessa terra, nesse mundo. Virá o Filho do Homem e levará os dele, e assim virá a vingança de Deus, como nos dias de Noé. Mas nós não queremos ser apanhados de surpresa como no dilúvio. Nós não, porque Noé escutou a voz de Deus uma só vez, e Deus orientou a Noé como deveria ser o procedimento dele diante daquela nação pecaminosa, nação que não estava ligando para Deus, ouvindo a Deus. Deus passou a sua voz, a sua palavra a Noé, e Noé trabalhou em cima dessa palavra até o último dia. Noé perseverou. Por isso o Senhor Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Em Mateus 24:13. Então nós devemos perseverar até o fim, construindo a nossa arca como Noé, como nos dias de Noé. A nossa arca hoje não é feita com tábuas e com pregos e com madeiras, né? E com colas, essas coisas. A nossa arca hoje ela é construída com a nossa fé. A nossa arca tem que estar sendo construída todos os dias, nós cuidando dela, né? Fechando os buracos, as frestas que estiverem em nosso coração, em nossa fé, melhorando a nossa fé, a nossa esperança nesse dia, a nossa esperança na vida eterna, esperando as coisas eternas, esperando as coisas celestiais. Por meio da palavra de Deus nós podemos fazer isso, amados do Senhor Jesus. Todos nós, por meio da leitura da Bíblia, da prática da Bíblia, da aceitação do Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de nossas almas, nossas vidas, como nosso pastor verdadeiro, nós podemos ouvir a sua voz e nos tornar sua ovelha e ouvir todos os dias a voz dele, e assim é que nós estaremos praticando a palavra de Deus, porque a fé virá ao nosso coração por meio de ouvir as palavras de Deus. Então nós temos comunhão com Deus através das palavras dele, porque nós lemos e cremos e praticamos e buscamos a prática dela todos os dias. Todos os dias nós estamos corrigindo a nossa fé, corrigindo a nossa comunhão com Deus, cuidando dela, melhorando, porque assim nós estamos construindo a nossa arca como nos dias de Noé. Porque se nós estivermos como os demais, esperando resolver os problemas do mundo, esperando as coisas do mundo, né? Nós devemos sim trabalhar, lutar, mas em primeiro lugar estar construindo a arca, não deixar que faça um buraco na nossa arca, para quando vier o dilúvio, o dia do Senhor, nós não venhamos a naufragar ou ser tomados de surpresa. E quando passar o dia da vinda, a gente perceba que o Senhor veio e que nós ficamos no meio de tribulação, de sofrimentos. Não, os amados de Deus que ouvem as palavras de Deus, nós convidamos que estejam nessa fé, na palavra de Deus. Nós não queremos aqui enfadar ninguém e nem ensinar a ninguém, amados do Senhor, mas a palavra do Senhor é que nos ensina e que ensinarão a todos vocês, a todos vós que ouvi a palavra do Senhor, vós que sois de Deus, que ouvem as palavras de Deus, por intermédio delas, através do Senhor Jesus, chegaremos a Deus, pois muitos dizem crer em Deus, mas nas suas palavras que nós temos que seguir. Elas é a direção para chegarmos no dia, para sermos salvos. Por meio de ouvir e obedecer as palavras de Deus, amados do Senhor, nós chegaremos até a Deus através do Senhor Jesus, pois não há outra direção, né, para chegarmos
Nós podemos usar um exemplo. Para nós chegar no endereço, nós precisamos de um mapa, né? Nós precisamos de uma direção. E nós temos a direção que é a voz de Deus. Como Noé teve a direção de ser salvo, ele e a sua família. Nós temos a direção, está na Bíblia, a salvação, a direção da salvação. Nós temos que esperar isso, porque os demais não vão esperar isso. Os demais vão ficar, como diz aqui, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, né? Como nos dias de hoje, né? Esperando que melhore a economia, esperando que volte tudo normal, né? Mas nós que cremos no Senhor temos que estar esperando a sua vinda, preparando a nossa fé, a nossa arca, que é a nossa fé, a nossa esperança, a nossa comunhão com Deus e com suas palavras. Ó amados do Senhor, nós pedimos ao Pai Celestial por todos nós que aqui estamos unidos nesta palavra, através dessa mensagem, que todos nós conhecemos a Deus e nós estejamos unidos, porque a vontade do Pai é que nós todos sejamos um só no Senhor Jesus Cristo. Amados de Deus, vamos em frente com esta palavra. Temos muito que falar ainda aqui, mas nós não queremos, porque ficará muito grande esta mensagem, amados. Mas a vontade é de falar muito mais, mas o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, vai falar muito mais no coração, na alma, na vida daqueles que ouvirem esta mensagem e que, através desta mensagem, tiverem fé na palavra de Deus e irem buscar nas palavras de Deus o entendimento, o caminho, a direção para a vida eterna, para construir a arca. Cada um de nós devemos construir a nossa arca, nos unir, né, nos ajuntar para construir a nossa arca, que é a fé, nos unir na fé, um com o outro para construir a arca, como a família de Noé se uniu a ele para construir a arca. Nós hoje temos que nos unir a construir essa arca da salvação, que é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nas palavras dele, seguindo elas e obedecendo como Noé seguiu e obedeceu. Deus falou a uma só vez com Noé, e Noé passou todos os dias dele ouvindo, obedecendo as palavras de Deus, construindo a arca com tábuas e com colas, mas nós vamos estar construindo com a fé, ouvindo a palavra de Deus, na obediência, buscando fé para praticar elas. Em nome do Senhor Jesus, ó amados de Deus, amados mais de Deus do que amados de nós que aqui falamos, porque o Senhor Jesus ama a todos nós, e a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esta palavra está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus, amados, é que todo homem, todos nós chegamos seja salvo e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então vamos conhecer a verdade que está na Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ensine muito mais, que Deus tenha misericórdia, que a graça, a luz, a paz, a salvação, a vida eterna alcance a todos os amados de Deus que ouvem essa mensagem, e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus, amados, vamos seguir em frente, aguardando ao Senhor Jesus, aguardando a sua vinda. Amém e amém. E continuemos nessa fé.